bem. Vamos primeiro entender qual é o princípio do cálculo de Rosh Hashanah. Qual é o princípio do cálculo? O que isso tem a ver? O que nós temos que fazer? O importante disso tudo é a gente saber o cálculo, o que está sendo feito e o que realmente tudo sobre Rosh Hashanah tem a dizer para gente. Seria Rosh Hashanah só um ano novo, aquela questão de uma mudança de ano que as pessoas estão acostumadas, ou seja, existe um ciclo anual onde existem estações, e aí se acabam aquelas estações e a gente começa um novo ciclo. No caso, estamos acostumados com o ciclo solar. Diferentemente do que nós entendemos por calendário, esse calendário gregoriano que existe tão recentemente, há 400 anos aproximadamente, ele permeia toda a nossa cultura. Existem alguns calendários pelo mundo, não é só o gregoriano. Calendário japonês, o indiano, enfim. Existem muitos outros calendários. O calendário judaico ele tem uma forma de funcionar muito exata. Uma pena não estar hoje aqui com um PowerPoint para poder a gente fazer essa aula numa tela de computador. Então, a gente vai ter que imaginar as coisas. Então, a gente vai conversando e vai imaginando. E quando eu for editar o vídeo, que não vai ter edição, porque a pessoa que grava não está gravando, não está na aula. Então, não tem como a gente gravar essa aula. Mas as pessoas que vão vir na festa vão poder absorver mais um pouquinho dessa aula na festa. Então, existe uma palavra chamada Be'arad, escrita por um Beit 2, um Re 5, um Reish 200 e um Dalet, que vai me dar 4. Isso quer dizer o quê? O Beit 2 significa segunda-feira. O Re 5 significa quinta hora. E os 200 são 200 halakim. Halakim são partes, mais 4 halakins. Ou seja, eu tenho uma segunda-feira, eu tenho 5 horas e tenho 204 halakins, que são 204 partes. Quando a gente vai fazer o nosso Shabat, né, a gente tem lá no capítulo 2, no Passuque 1, no versículo 1, escrito Vainhu Hashamaim Verhaaretz Verhol Teseveam. Então, quando a gente tem essa palavra, e acabaram-se de criar os céus e a terra, e a gente vai ter a gematria dessa palavra. O Vav vale 6, o Yud vale 10, o Kaf 20, o Lamed 30, o outro Vav 6. Isso a gente falou a palavra Vainhu. E continua, Hashamayim. Na palavra Hashamayim, a gente tem um Re, um Shin, um Mem, um Yud e outro Mem. Então, a gente tem agora 5, 340, 10 mais 40. E Verhaaretz, a gente vai ter outro Vav, a gente vai ter um Re, um Aleph, um Reish e um Tsad. Então, a gente tem 6, 5, 1, 290, né? Verhol é a mesma musiquinha que se canta no Shabat. A gente tem um Vav, um Kaf e um Lamed, 6, 20, 30. Sevam, que é um Tzadik, um Beit, um Aleph e um Re final, que são 90. No total dessas palavras, vai me dar 958. Então, eu tenho lá nessa gematria dessa frase, Vainhu Hashamayim Verhaaretz
Verrol, Vean. Aí continua, né? Vai errar o Elohim, vai honrar Shevi, Vilartua, Sheassá. Então, nesse primeiro início, quando eu chego até a parte de Tsevaam, eu tenho a gematria de 958. Quando eu pego, então, que se terminou os céus e a terra, como está escrito em Bereshit, no 2:1, e eu somo, então, esses 958 dessa gematria. Vamos comigo aqui fazer a conta. 9 mais 5 mais 8 vai dar quanto, gente? 9 mais 5 mais 8. Vamos lá. 9 mais 5, 14. Mais 8, 22. Então, o Eterno acabou de criar os céus e a terra com as 22 letras hebraicas. Olha que coisa incrível. E dentro desse sinal, a gente começa, então, a nosso cálculo da Lua. Né? Sabemos que as 22 letras criaram e ocultam, né, tudo dentro da Torá. Elas têm uma correlação com tudo que está escondido dentro da Torá. Então, o que acontece? Sabemos que a Lua ela se assemelha a um relógio cósmico e ela tem uma órbita sinódica. O que é um ano sinódico? Um ano sinódico é quando a Lua, o Sol, a Terra e a Lua, elas estão no mesmo eixo. Primeiro o Sol, vem a Terra e aí a Lua. Todas elas no mesmo eixo, com uma diferença de elevação da Lua para a Terra em 5 graus. Então, ali você tem uma perfeição, um alinhamento. Então, ali a gente chegou ao ano sinódico. O ano sinódico é medido através do ano sinódico mesmo e através do cálculo do ano sideral. Todos esses cálculos que a gente vai aprender posteriormente em aulas, eles são feitos pelos nossos sábios para descobrirem exatamente o cálculo dessa Lua. Conforme essa Lua vai dar uma volta, ela vai ter um ciclo de 360, ou seja, 360 dias. O ciclo começa e termina no mesmo ponto. Olha que coisa interessante. Então, a partir desse momento, da média sinótica, eu tenho então como descobrir como é a próxima lua nova. Assim, a gente nunca vai perder o cálculo, porque para ter esse cálculo é necessário ter a ciência do momento exato em que o relógio cósmico, olha, primeiro eu tenho o cálculo do relógio sideral e depois é que eu tenho o cálculo, então, da média sinótica, que vai ser 29 dias, 53.059 avos de outro dia. Então, o que acontece? No exato momento que esse relógio começou de novo a entrar em operação, começou um novo ciclo. Agora, o que a gente entende? A gente está no 7º mês, a partir da saída do Egito, Nissan. Estamos no 7º mês. Nesse mundo, tudo é 7. A gente já sabe disso. Então, nesse 7º mês, a gente começou agora algo muito interessante, porque agora a gente tem que pegar a palavra Bereshit. Bereshit é a primeira palavra que abre a Torá. Quando a gente pega a palavra Bereshit, a gente vai ter que fazer um arranjo, a gente vai afastar o Beit e o Aleph e continuar com a palavra Reshit. Só que agora a gente vai trocar o tete de lugar, ele vem para o meio da frase, e aí agora o re passa uma casa e eu tenho a palavra Tishrei, que é o nome do mês. Na palavra Tishrei, o que está dizendo em Bereshit? Em 1º de Tishrei.
Bereshit está falando que aconteceria alguma coisa em 1º de Tishrei. Isso codificado na palavra Bereshit. Ali, então, Hashem, com a sua maestria, com a maestria da sua Torá, ele começa a mostrar algo fora do comum que aconteceria. Sabemos que o homem, ele foi criado no 6º dia da criação. O Zohar vai falar que enquanto o homem ele não foi criado, a Terra e todo o universo estava estático. Era como se os pássaros estivessem no céu e estivessem congelados, as águas do mar estivessem congeladas e tudo tivesse parado. Imagine aquele filme que o tempo para e as pessoas se movimentam e ali ele vê que está tudo parado. Exatamente essa cena, tudo congelado. E aí, quando chega no dia que o homem é criado, o que acontece? Tudo entra em movimento. Quando o homem existiu, o relógio cósmico foi solto e aí tudo entrou em movimento. Vamos entender isso perfeitamente. Partindo dessa lógica de entendimento, a gente vê então que no dia 26 de Elul, que foi esse mês que passou agora, que está passando agora, nesse dia 26, foi o primeiro dia da criação do Eterno. Nesse primeiro dia da criação do Eterno, então agora vão passar 26, 27, 28, 29, 30, que é o 5º dia, e no 6º dia, que é 1º de Tishrei, o homem é criado. Olha que coisa interessante. Com isso, a gente começa a entender, então, que esse cálculo que se deu dentro da criação do homem, ele foi muito profundo. Existe toda uma gematria complexíssima de se fazer para entender isso. Mas por aqui não dá, porque a gente não tem como passar para vocês só falando. Não vai adiantar eu ficar falando de gematrias e cálculos, e a gente não conseguir chegar realmente aonde nós temos que chegar. Muito bem. Primeiro ponto, eu paro aqui e pergunto: vocês conseguiram entender? Como eu sempre digo, não porque vocês não são inteligentes, mas eu consegui me expressar bem, vocês conseguiram captar? Ou é necessário que se repita novamente para que vocês possam entender? Moré, eu gostaria que o senhor repetisse. Tá. Qual a parte que você quer que eu repita? Na realidade, Moré, é porque eu já peguei, estava na rua, chegando do trabalho. E quando eu peguei essa parte, eu já peguei o bonde andando. Entende? Entendi. Então, vamos lá. O que acontece? Nós estávamos falando sobre o ano sinódico. O ano sinódico é o ano que ele é formado a partir do momento que a Lua, o Sol, a Terra e a Lua, necessariamente nessa ordem, eles estão alinhados, eles estão totalmente alinhados. Quando começa essa partida desse alinhamento, é aqui que nós começamos a contar o Rosh Hashanah. Então eu peguei a palavra Bereshit e falei, quando nós pegamos o Bereshit, lá tem o quê? Beit, Reish, Aleph, Shin, Yud e o Tet. E aí a gente pega o Aleph, troca de lugar com o Reish. O Reish, ele vai ir para o centro, ali entre o Shin e o Yud, e o Tav volta ali para frente, a gente vai ter em 1º de Tishrei. Ou seja, existe um segredo ali em 1º de Tishrei. Olha isso.
Então, o que Bereshit está falando para a gente é para que a gente preste atenção em 1º de Tisherei. Quando nós contamos as letras que tem ali, e eu esqueci até de falar isso, a gente encontra a 6 letras. Bereshit tem 6 letras. Contamos, então, que a partir de um cálculo, né, que eu acabei falando aqui, que numa segunda-feira, na 5ª hora, 204 halakins, que são 204 partes de hora, que deu 29 dias e 53.059 partes de halakins. A gente, então, tem o começo desse cálculo. Muito bem. É o cálculo que vai se dar a partir desse momento. Então, a gente pegou dentro disso, e agora, dentro do nosso calendário, a gente está no mês de Elul, e falamos no dia 26, a gente conta 26, 27, 28, 29, 30 de Elul, são 5 dias. No sexto dia é 1º de Tisherei, que é o dia que o homem foi criado. Quando o homem, então, é criado, todo o universo começa a se movimentar. O universo e todas as coisas estavam estáticas. A gente usou a metáfora, imagine o tempo todo parado, os pássaros parados no ar, e etc., nada se movimentado. Porque esse esquema de coisas foram feitas para o homem. Olha que coisa incrível. E aí foi isso que nós falamos até agora. Entendeu? Se falar que não entendeu, não tem problema não. A gente... Entendi, agora entendi. Agora entendeu? Tá. Muito bem. Então, a pergunta que eu faço para todos vocês. A gente descobriu que 1º de Tisherei é o quê? O dia da criação de quem? Dia da criação do homem. Exatamente. Isso, exatamente. Que bacana. Só que o homem, ele não foi criado nesse mundo. Ele não foi criado nesse mundo. O homem, segundo a Torá, foi feito um corpo para ele, não é isso? E dentro desse corpo, o que aconteceu? Foi colocado uma alma. O corpo em si do homem, ele é só uma vestimenta para sua alma. E o que você tem mais medo de perder é o quê? É essa roupagem, não é? O tempo todo nós estamos preocupados com essa roupagem. A gente acha que vão achar, se a gente está bonito, se a gente está assim ou está assado, o que as pessoas acham. Mas a alma em si é o que é importante dentro disso tudo. Olha que coisa incrível. Por isso que nós somos criados pelo Vav, Re e pelo Yud, Re. O Vav, Re constrói o corpo. O corpo, ele não consegue permanecer, ele acaba. E aí a alma todo, de tempo em tempo, tem que ir pulando para outro corpo. Tá entendendo? Assim ele vai pulando. Você perdeu essa vida, ele pula para outro corpo. Essa consciência, né, a gente chama de salto de consciência, essa alma ela pula para outro corpo. Agora com uma nova roupagem. Nessas vidas, a gente vai se preocupando muito com esse corpo, muito com a estética, muito com o dinheiro, muito com o que a gente vai comer, muito com se a gente vai passar. Tudo a gente se preocupa. Mas a gente deixa pouco tempo para se preocupar com a alma. Na verdade, tinha que ser o contrário, porque todo o tempo que você passa não fazendo bem e não estudando a Torá, essa parte da sua vida não vai existir. É um tempo em vão. A não ser que você consiga convergir todo o seu tempo para você sempre estar fazendo bem em prol da Torá e em prol
do seu próximo. O Eterno, então, ele vai colocar dentro do homem uma coisa chamada Nefesh Haim. Nefesh Haim é a sua ligação com o Eterno e é aquilo que te dá o direito de escolher e de decidir como um tipo de livre-arbítrio, mas que faz com que você avance. Em nenhum local do mundo, nem mesmo nos mundos mais superiores, se encontra esse tipo de criatura que tenha essa partícula de alma. Isso faz com que nós sejamos as criaturas mais especiais de todo o universo. Nós temos dentro de nós o bem e o mal. Por que o bem e o mal? Deus não queria que nós fôssemos escravos da luz. Por isso ele teve que criar um coração de pedra. Esse coração de pedra impede que a gente se funda com o Eterno. Ou seja, você morreria de amor pelo Eterno e você não conseguiria existir em unidade. Não seria uma criatura individual que, em certo limite, pode decidir alguma coisa. Só que aí a gente tem que ir um pouquinho mais à frente e ler o que o Isaías disse, né, no que ele escreveu, né, no que ele escreveu sobre essas questões, sobre quem é o Eterno. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho. Isaías diz o seguinte, no versículo 24. Depois eu passo o capítulo que eu tirei um print aqui, esqueci de tirar o capítulo. E acontecerá que antes que clamarem, eles, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Né? Olha que coisa interessante. Quer dizer que qualquer coisa que a gente fale é o Eterno que está permitindo. Não surge nenhuma palavra na sua boca, nada você pode criar se não for pela força da divindade. Essa alma, que é ligada com outros mundos espirituais, ela só é capaz de fazer qualquer coisa vir à existência, boa ou ruim, através da força divina. Olha que interessante. Antes mesmo que clamem, deixa eu aumentar aqui para mim. Verraiá, Terem, Yequeraú, Veani, Ane, Odham, Medaverim, Veani, Ashemá. Olha que coisa interessante. Antes que a palavra, aqui eu tenho até o Shema, antes que a palavra venha à minha boca, ela foi criada por quem? Pelo Eterno. Exatamente. Tudo que você vai fazer, ou que vai definir, já está definido pelo Eterno, tá entendendo? Não há outro além dele. Nenhum outro se criou e nenhum outro se formou. Só existe você e o Eterno. Olha que coisa. Então, quer dizer que a única coisa que eu tenho que decidir é entender e de todo o meu coração, mesmo quando acontece uma coisa que não é favorável aos meus pensamentos, aquilo é para o meu bem, que o Eterno está fazendo tudo o que está fazendo com a minha história para o meu bem. E que eu só decido se eu vou ter as emoções certas ou as emoções erradas. Eu estava hoje discutindo com uma cristã sobre a homossexualidade. Né? Há uns tempos atrás eu era muito rígido com isso. Mas se a pessoa tem esse tipo de problema, é porque quem permitiu? O Eterno.
E se ele permitiu, quem sou eu para julgar essa pessoa? Se chegar amanhã uma pessoa com problemas sexuais, falar, eu quero estudar cabala, nós vamos ensinar cabala. Se a pessoa for de qualquer coisa, a gente vai ensinar cabala. Porque não cabe, eu estava falando para ela, não cabe a gente decidir e nem julgar quem vai ser quem, porque nós mesmos não decidimos quem nós seríamos. Nós somos o resultado daquilo que os nossos sapatos, que são os nossos corpos, por isso que é sapato, ou seja, os nossos pés, permitisse, que o Eterno permitiu que nós vivêssemos. Vivemos histórias amargas e histórias doces. As doces queremos reviver. A amarga, dependendo do nível, não queremos nunca mais ter essas experiências porque a gente decidiu que isso era ruim. Mas foi exatamente esse remédio amargo que me levou a entender e ter força para chegar aqui nesse momento. Como a gente tem essa Nefesh Haim, por isso que as árvores são chamadas árvores da vida, não é da vida, é das vidas. São árvores de almas. Então, o que está sendo falado aqui é que existe uma árvore de almas e que essa árvore de almas, ela foi mexida. E aí, tudo aconteceu como está acontecendo, porque quem quis? Exatamente, para que nós nos tornássemos e toda a humanidade se tornasse o quê? Uma só alma. Mas para que nesses 6.000 anos acontecesse isso, o que tinha que acontecer? Essa confusão religiosa toda. Quantas vezes a gente foi atrás de uma religião? Quantas vezes a gente foi atrás de um homem? Quantas vezes a gente foi atrás disso, daquilo? Foi buscar uma cura aqui, outra cura ali, se aproximar de Deus aqui? Não era isso? Porque a gente sempre procurou no lugar errado. A gente, ao invés de procurar dentro de nós procuramos nas outras pessoas. E se você não tiver alinhado com a Torá, você pode ir para qualquer lugar, você não fica, porque você não conseguiu resolver o que está acontecendo dentro de você. Olha isso. Então, o que acontece, gente? Dentro desse período, então, houve uma fusão, nesse dia, entre dois seres antagônicos entre si. Um era o corpo e outro era a alma. Toda vez que nós dormimos, nossa alma sobe aos céus, aparece perante a Kadosh Baruch Hu, e lá nós reclamamos do nosso corpo. Aquele corpo que você me deu, ele é assim, ele é assado, ele tem problema de nervo, ele não, sabe? Quando ele é ofendido, aí sai de baixo, sai da graça, assim que o pessoal fala, né? E aí, eu não suporto tal coisa, eu sou assim mesmo, eu sou, sabe? Então a gente vai reclamar de todas as midotes ruins que nós temos. A alma reclama, porque ela está sendo machucada. O Eterno falou, não, amanhã aquele corpo, ele vai fazer uma coisa boa. Ele, por um momento, ele vai se ligar à divindade e ele vai fazer um ato bom. Então, volta de novo. Ainda tem conserto, e assim é todo dia, até o final da vida. Se chegou no final da vida e não consertou, tudo tinha que consertar. Aquilo que é consertado volta para o eterno, o que é escangalhado volta novamente. Aí vai para um próximo corpo. Lá naquele corpo vai ter toda aquela situação novamente. Olha como funciona. Então, o que acontece? Nesse momento agora, que é um novo start, que é chamado de Magal Segol, toda vez que a gente chega nesse tempo, é chamado no judaísmo de Magal Segol, que é um Mem, um Ain, um Gimel, um Lamed, um Samer, outro Gimel,
outro Vav e um Lamed. Se você pegar algumas palavras, você forma a palavra Gigul. Nessa palavra Gigul, quer dizer, é mais uma chance, dentro dessa reencarnação, de você começar a mudar as coisas. Agora você tem uma semente na mão. Essa semente que está sendo dada para você é a oportunidade de você falar para Hashem amanhã, perdão pelo que passou? Não. É a oportunidade de você falar para Hashem, Hashem, esse ano eu vou ser a melhor versão de mim mesmo. Eu vou tentar, Hashem, corrigir todas as midotes erradas que eu tenho. E aí o que acontece? Hashem, ele vai te dar a chance de você começar novamente um novo ano. Agora, com a promessa de que você vai estudar a Torá profundamente e que você deseja realmente consertar a sua alma. Isso não é religião. Você tem que ser a melhor versão sua. Por que você tem que ser a sua melhor versão? Você tem que ser a sua melhor versão porque dentro desse ano que está começando agora, você tem a chance de consertar tudo. Você tem a chance de fazer tudo diferente. Tem a chance de ser a pessoa mais especial que você conseguir. Só que a gente sabe que nós estamos numa configuração muito baixa e a gente não consegue ser o nosso melhor potencial. A gente ajuda até o momento que as coisas começam a incomodar a gente. A gente não tem a mesma percepção do eterno. A gente não está em equivalência com o eterno. E aí o que acontece? Nós estamos entrando cada vez mais nos nossos egos, quando não estudamos a Kabbalah, e vamos atrás de mágicas para resolver aquilo que só nós e o Eterno podemos resolver. Então, agora que a gente chega, a gente fala Shana Tová, Shana Tová, um Metuká. A palavra Shana, ela é formada por um Shin, um Nun e um Re. O Shin vale 300, o Nun vale 50 e o Re vale 5. E vai dar a gematria 355. Igualmente, a palavra Sefirá. Sefirá vem da árvore Sefirote, porque a palavra Sefirá, ela é formada de um Samer, um Pei, um Yud, ou um Fei, né, sem um acento, um Yud, um Reish e um Re, que também é 355. Esse ano, nós estamos vivos ainda, e a Hashem nos deu a chance de sermos uma melhor pessoa, consertar a árvore sefirótica. Só que essa árvore sefirótica, ela é formada exatamente pelaquela configuração que o Eterno te deu. Existem pessoas que são mais mansas, outras são mais bravas, outras são mais introspectivas, outras mais, sociáveis e gostam de se divertir. É uma temperança de midotes e sentimentos que pairam dentro das pessoas. A religião não pode resolver isso. O único que pode resolver isso é a Hashem, porque todos esses sentimentos que chegam para vocês, sejam bons ou ruins, ele vem só de uma fonte, de Hashem. Não existe outro criador. Nenhum outro se formou, não há nenhum outro que eu conheço. Olha que coisa interessante. Então, o Eterno, ele vai mandar para que eu possa consertar a minha árvore sefirótica interna exatamente nesse Rosh Hashanah, que não existe mágica, não pense que você vai ouvir um shofar e aí a sua vida vai ser maravilhosa. Pensou se fosse assim? Nós estaríamos bem.
Então, o que acontece? Nós estamos agora no momento onde haverá uma decisão espiritual, onde quem decide ser melhor é você. O que acontece com isso? Nós temos aqui pessoas que estão no ciclo de estudo de Torá, que são bem antigas, mas que ainda estão aprendendo a Torá. Elas estão aprendendo a Torá. E que nesse novo ano que vai começar, é uma outra oportunidade de você falar assim para Hashem: Hashem, eu não vou perder um shiur. Hashem, eu vou ler a Torá, vou estudar ela profundamente. Hashem, eu vou aprender gematria, eu vou aprender o hebraico, eu vou fazer alguma coisa, mas eu não posso mais me distrair dentro da configuração que você tem. Quando a gente fala configuração, a gente também fala configuração das responsabilidades. Porque tem pessoas que têm responsabilidade com as suas famílias. Simplesmente não pode largar o emprego para estudar a Torá. É lógico que não dá. Mas você pode se dedicar muito mais. Porque você pode estar estudando a Torá no seu trabalho, internamente, você pode meditar internamente, você pode procurar ser uma melhor pessoa. O que acontece agora com tudo isso? A gente chega no mês da balança. Nós temos a letra Lamed. Lembra que a letra que o Caim recebe na sua testa é a letra Lamed. Não está falando de marca nenhuma, está falando dos tempos apontados pela Torá. Então, Libra é o momento agora que o nosso Caim nesse caso é o corpo, e o irmão dele, Ravel, é a alma. O que aconteceu? Caim assassinou a sua alma, porque ele matou Ravel. Ravel, rei, 5, Beit Lamed, que é a primeira letra da Torá e a última letra da Torá, 5 livros, Beit Lamed, ele matou a Torá. Ele mudou toda a intenção da Torá e ele não entendeu que tudo estava no controle de Hashem e ele matou o seu irmão. O sangue do seu irmão clama, então, agora da terra e quer saber o que ele fez com aquela alma. O que aconteceu? E aí ele vai receber um julgamento. Dentro disso, a gente sabe que tudo que a gente vai entender agora, nesse shiur, é que nós agora recebemos uma nova semente. E a gente vai entender por quê lá na frente. Você está recebendo, desde o dia que você nasceu nesse mundo, a chance de fazer a diferença, não só para você, mas para todas as pessoas que te cercam. Existe uma responsabilidade na gente que estuda a Torá em ser pessoas diferenciadas, ou seja, aqueles que não desejam tudo para si mesmo, aqueles que não são egoístas, aqueles que não mentem, aqueles que não desejam pegar as coisas dos outros. Então, nós temos que ser um Baal Shem Tov, né? Senhor do bom nome. As pessoas estão muito presas a essas questões de nomes, de Baal, disso tudo é criação do Eterno. Inclusive, alguns personagens do Taná tinham nome de entidades de outros povos. Sadraque, Mesaque e Abednego é um caso desse. Quando o Hashem fala que não existe outro Deus além dele, ele não está brincando. Ele não está brincando. Por isso que a questão de Baal é Senhor, que quer dizer o seu ego. E que Hashem vai agir com você conforme o seu ego.
agindo através da mão esquerda, o lado negativo, ou o lado positivo, através do seu ego. E você vai fazer aquilo que acontecer conforme a alma divina que você tem e também conforme os desejos que você tem, que são similares, ou seja, tem semelhança com a espiritualidade que você segue. Se você tem uma similaridade com uma espiritualidade idólatra, logo a idolatria vai te atrair. Lembra que Jacó e Esaú estavam dentro da mesma barriga, e a Rívika foi lá em Shem e perguntou por que quando passava numa casa de idolatria, o Esaú queria ir para lá e eles brigavam na barriga, era uma briga feia. E quando passava num Beit Midrash, o Jacó queria ir para o Beit Midrash, mas a guerra já começou no ventre. Ou seja, existem vibrações e configurações de alma e que também são criaturas do Eterno. Cada um tem que estar naquele nível que o Eterno criou. Quando algumas pessoas elas saem do nível da idolatria e agora elas querem migrar para a Torá, elas vão passar por um problema muito sério, porque elas experimentaram o lado de Esaú, viram tudo o que acontecia. Vocês observaram que quando o Esaú vem encontrar o Jacó, ele vem com 400 homens, bem municiado e bem armado, e ainda manda o seu anjo ir brigar com Jacó primeiro para derrotá-lo. Muito bem. O que acontece dentro disso tudo, para a gente não sair muito do assunto aqui, é que agora você recebe na sua mão uma semente. A gente falou de Magal, Segul, que é essa partida que a gente tem agora. Essa palavra, Magal, Segul, ela pode, que é chamada dessa partida, quando esse astro ele começa a correr, a gente tem agora, primeiro, de Tisherei. O que está dizendo aqui? Que as festas judaicas elas demoram 9 meses para acontecer. E que agora, nessas festas judaicas, que demoram 9 meses, eu tenho chance de criar um embrião espiritual. Mas para eu criar esse embrião espiritual, eu preciso do quê, gente? De um sêmen, de um espermatozoide. É isso mesmo. Eu preciso de um sêmen divino. Sem esse sêmen divino, eu não consigo engravidar e estar dentro de um líquido amniótico de Torá para que eu possa avançar. Muito bem. Quando essa palavra, então, agora, ela se transforma em Sigirat Magal, né? Ou seja, os meus Baalim cambiaram, né? Ou seja, os meus deuses mudaram. E aí essa palavra, mais uma vez, ela muda de forma, as mesmas letras, e vai ser agora Matir Egal. Liberdade do bezerro dos meus vícios. O que acontece aqui agora que eu cheguei e construí essa frase a partir das mesmas letras de Magal Segol, com a mesma gematria. Eu chego agora ao ponto do bezerro dos vícios. Quer dizer que o meu corpo tem vícios sexuais, tem vícios de enganar as pessoas, tem vícios de mentir, tem vícios de tudo que é tipo. E que agora, nesse novo start, todo o universo está parando para você recomeçar a sua história. Não é uma simples festa onde você vai no lugar comer um peixinho, comer umas frutas. Não, isso é o de menos. A festa é o de menos. Você tem que estar preparado para receber essa energia. E realmente compenetrado para que você realmente crie essa sinceridade na sua alma
para que você possa estar lá inteiro. Não pode haver fragmentos. Não pode ser ritualístico. Quando eu falo ritualístico, não quer dizer que você não pode rezar, não pode fazer uma mesa, mas não é ritualístico, porque a ritualística ela é só um padrão para você entender alguma coisa. Mas se você chegou num padrão profundo, também não tem problema você fazer uma ritualística. Quando eu falo sobre a ritualística, eu falo sobre a questão das pessoas se prenderem no ritual e não levarem para dentro de si a regra da mudança, que elas não são capazes de fazer, só o Eterno é. Mas que enquanto elas não tiverem um papo sério com a Hashem e entenderem que tudo o que está acontecendo é Ele mesmo que está fazendo, seja positivo ou seja negativo, não tem para onde nós corrermos. Tudo é construído a partir daquilo que o Eterno coloca no nosso desejo. É por isso que nós sempre temos que falar: Hashem, me ensina a pegar com sinceridade a tua Torá. E qual é o mandamento? Estude essa Torá de noite. Estude essa Torá de noite. Medite nela de noite. Para que a gente possa chegar ao Shema. Chegar ao Shema não é só você chegar todo dia de manhã e de noite. Shema de Israel, Adonai, tá, Deus é um. Não é isso. É muito mais. Chegar ao Shema e entender, achar tudo o que está acontecendo na minha vida. Por dentro, por fora, do lado direito, do lado esquerdo, em 45 graus, 60 graus, 80 graus, 5 graus, 15 graus, tudo é o Senhor. E eu só existo porque tu existe. O mundo todo, da onde você está aí no seu lugar, é você e a Hashem. É você e o Eterno. Não existe outro ponto ou outro lugar que não esteja você e Hashem. E essa alma, que é essa Nefesh Haim, ela é o que possibilita você existir. Quando nós amargamos a nossa vida e nós colocamos, então, que tudo que está acontecendo conosco pode ser um ataque disso, um ataque daquilo, nós tiramos a responsabilidade dos nossos atos e colocamos essas responsabilidades sobre ataques que estão acontecendo e que são ataques malignos, quando, na verdade, a gente vai entender isso agora, não pode acontecer nada, absolutamente nada, nenhum fio de cabelo. Vamos botar fio de cabelo, mas a gente pode ir mais para dentro, diminuir isso para o mundo microscópico. Não acontece nem nada que não seja exatamente o que tem que acontecer. Se você tomou uma decisão lá atrás e foi errada, era o que tinha que acontecer. Você não tinha outra saída. Porque aquilo fazia parte do momento que você tinha que chegar para entender a Torá. Por isso, poucas pessoas conseguem entender Cabalá. Elas vão ficar o resto das suas vidas lutando para conseguir isso, conseguir aquilo, que eu tenho que ser abençoado. Não é assim. Muito bem. Gente, até aqui a gente está alinhado, todo mundo entendeu? Para a gente continuar. Sim. Estou entendendo. Então, tá ok. Quando a gente tinha, antigamente, os nossos grandes mestres de Kabbalah, eram pessoas que viviam muito pouco. Como o Ari, veio aqui só 37 anos. E Pedro, fecha seu microfone, por favor.
Está dando um retorno. Então, quando a gente tinha homens que viveram muito tempo lá atrás, esses homens eram conhecidos como Vatkin. Eram homens extremamente limpos e santos e conheciam a Torá num nível tão profundo, então eles deixavam alguns mandamentos aqui nesse mundo e algumas revelavam alguns segredos de Torá e finalmente eles partiam. Eles não ficavam aqui. Eles não faziam parte desse sistema de vida que nós temos hoje. Na verdade, eles tinham até medo de ficar muito tempo por aqui, para que não houvessem erros. Então, eles vinham, faziam a sua missão e depois eles voltavam. Eram grandes mecubalins. Por isso que existe o nome Vaticano. Eles roubam o nome de Vatiquim e colocam lá Vaticano e criam toda aquela questão lá que a gente sabe. Muito bem. Dentro disso tudo, a gente está vendo que agora a gente está chegando no mês onde nós saímos do mês de Elu. No mês passado, nós tínhamos a letra Reish, não era isso? E a letra Iud, era o mês de Virgem. E o nome Virgem é falado várias vezes na Torá. A Virgem de Israel, né? Porque Israel, vai ter a Virgem de Israel, porque é isso, porque é aquilo. E a gente já viu várias questões sobre Virgem, que na verdade é o próprio mês de Elu. O mês de Elu, ele é chamado de a Virgem de Israel. E o que acontece com isso, gente? Acontece que se criou uma confusão danada com essa questão de virgem e não virgem. Se criou para as mulheres um preconceito danado, que as mulheres tinham que ser virgens para casar, o que não era verdade até o ano de 1800 ou 1700 e pouco. É uma coisa muito complicada. Então, para a mulher ficou difícil justamente por causa de um entendimento errado da Torá, ou seja, esse entendimento que houve errado na Torá trouxe um monte de questão que é lógico que todos nós temos que nos guardar sexualmente, mas estou falando daqueles padrões pré-estabelecidos pelos homens em questão às mulheres, sobre essa questão da virgindade, etc., e onde se julgam as mulheres e os homens não são julgados. É muito bom, né? Os homens sempre são... eles têm sempre um julgamento bom quando tem muitas mulheres, e as mulheres sempre têm um julgamento negativo caso contrário. É lógico que eu não estou falando que nada disso é certo, mas eu estou falando da verdade e da realidade que a nossa sociedade construiu contra as mulheres, que também são seres humanos igualmente ao homem. A única coisa que vai mudar são alguns órgãos, e algumas percepções, lógico, mas somos a mesma coisa. Na verdade, somos uma alma dividida em dois e que agora estamos aqui nesse mundo para andarmos juntos e cada um respeitar a configuração do outro. Só um momento que eu estou procurando algo aqui para a gente continuar. Assim que eu achar... Então, peraí, gente. Eu achei. Muito bem. Eu achei um.
Só falta achar o outro. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar, enquanto eu estou aqui procurando, dá para responder. Acho que eu achei agora. Eu estou entendendo tudo, Moré, graças a Deus. Ah, muito bem. Então vamos lá. O que aconteceu? A gente saiu de Nissan, saímos de Nissan, tivemos 7 dias, 7 meses para chegar até aqui no mês de Tisherei. Chegamos aqui agora tivemos o mês de Elu, que é representado exatamente por um Reish e um Yud, né? O mês de Elu. O que acontece com isso? Esse Reish e esse Yud, eles vão representar um signo, né? E vão representar um planeta. O que acontece dentro disso? Agora que a gente está entrando, saímos do mês de Elu, não é isso? A gente sai do mês de Elu e entra dentro do mês de Tisherei, não é isso? E o que acontece com isso? A gente está fazendo uma mudança dentro do nosso estado de influência astral. A gente está chegando a um momento onde a gente está mudando do Reish e Yud para o Pei e o Lamed. O que acontece com isso, gente? O que acontece? A gente agora está vendo como a coisa está funcionando, que tudo funciona através de uma meditação cabalística, onde esses planetas e esses planos, eles funcionam exatamente porque essas forças espirituais, por exemplo, o Reish, ele representa o planeta Mercúrio. Então, vamos lá, Mercúrio. O que acontece? O Yud é o mês de Virgem, por isso que é falado dessa influência chamada de Virgem. Quando nós chegamos nessa configuração, que é o Yud, que é a Virgem, por isso que é falado que é a Virgem de Israel, está falando do mês, não está falando de um ser humano. E agora que é influenciado por este, e aí a gente vai ter a meditação do tetragrama mês passado, nesse mês que passou foi Re, Vav, Yud. Agora a gente muda a nossa configuração e está indo para o próximo mês, num próximo ano, onde esse mês, esse ano, deixa eu aceitar aqui, tá? Esse mês e esse ano vão ser influenciados por essa força. Vale a pena explicar para vocês o seguinte: essa não é uma festa judaica, essa é uma festa de todo o mundo, de todos os seres humanos, porque foi criado em Bereshit para a alma de Adão, ou seja, para a alma de Adão que foi fragmentada e quem não estava lá sendo criado. Então, agora, a gente sabe que o Pei, que representa Vênus, agora a gente tem o Reish, que é Mercúrio, que na verdade é Moshe, e agora a gente tem o Pei, que é Vênus, né? E aí o que acontece? Vênus, ele representa, eu troquei aqui, Reish é Mercúrio, que é o Aharon, e o Pei, que representa Vênus, que é Moshe. E agora a gente tem a letra Lamed. Quando a gente pega a árvore sefirótica, que a gente começa a subir, a gente tem um Tav ali, vocês vão lembrar. Logo tem um braço estendido entre o Yesod, depois do Tav, vai para a próxima Sefirá direita ali. Então ali a gente tem uma conexão da Lua com Moshe, não é isso? E do outro lado nós temos outra conexão. Essa outra conexão é ligada de Lamed com Ali Aharon. O que acontece dentro disso, que é Mercúrio? Agora a gente está entendendo dentro da árvore sefirótica que essa configuração ela
está trazendo para a gente essa ligação dentro da árvore sefirótica. Ou seja, eu tenho que entender agora o que é Tishrei. O que está acontecendo aqui? Olha, agora que eu tenho o nome Tishrei, se eu pegar as letras que tem Tishrei, eu tenho o Tav, que é a primeira letra que liga Malhut a Yesod. Logo depois eu tenho o Shin, que é a letra que está na Sefirá Yesod. E logo eu tenho o Reish, que vai representar o planeta Mercúrio. E, na verdade, está me falando de uma subida daqui onde eu estou para os mundos superiores. Como a gente sabe que o Aleph parte do Eterno para chegar até nós, agora a gente sabe que a nossa subida, a partir de 1º de Tishrei, ela é do Tav para o Shin, por Eish, para que a gente conserte Yud. Agora chega a questão da semilha, da semente que tem que ser colocada. Quando você chega agora, você vê a palavra Yesod. Yesod é o quê? É uma sefirá. Yesod, ela é representada por um Yud e Sod, o segredo de Yud, o segredo do sêmen divino. Agora eu tenho que fazer a circuncisão da lua, que é preciso uma circuncisão no meu coração, de não receber para mim mesmo, para que eu possa entender o segredo que está sendo falado, para que eu possa desbloquear a entrada de luz para esse plano. Esse desbloqueio de luz que tem que ser feito, ele não pode ser feito somente ao nível da minha pessoa. Eu não posso desejar só o perdão para mim. Eu não posso desejar só o bem para mim. Eu tenho que desejar o bem para toda a humanidade. O perdão que eu vou pedir é para mim e para todo mundo. A luz que eu tenho que atrair é para mim e para todo mundo. Porque se eu conserto e eu sou uma parte de Adão, eu conserto todo o resto. Se eu conseguir consertar a mim, conseguir consertar as pessoas ao meu redor, eu estou fazendo um trabalho, porque eu não estou lutando para as coisas nesse mundo. A gente sabe que as coisas nesse mundo são importantes até um certo ponto. Mas elas não são as coisas mais importantes, porque elas não são duráveis. Elas são por um período. O sofrimento do corpo, muitas vezes, vai trazer a retificação da alma. Porque se o Eterno está mastigando, e está mastigando, e está mastigando, é porque ele quer retificar a alma. E ele está dando essa chance para a pessoa. E muitas vezes a gente não entende isso. A gente não entende que a mitigação do Eterno em relação a trazer alguns problemas para a nossa vida é exatamente para que nesse novo período a gente possa mudar a nossa visão das coisas. Veja, e tudo também tem a ver com a questão sexual. Porque é através da relação conjugal que o casal cabalista traz as bênçãos para esse mundo, que ele seleciona as almas que vão descer durante seu ato sexual. O ato sexual em si, ele não é só a questão de se deitar com um homem ou com uma mulher na cama para chegar ao êxtase sexual. Essa questão em si faz com que uma alma também desça. Toda a relação sexual, uma alma desce, independente da pessoa gerar ou não gerar, se a pessoa é ligada ou não ligada. Então, quando a pessoa pratica atos sexuais, que ele usa preservativos, ou joga o sêmen fora do cri da mulher, ele está atraindo almas para esse mundo. Essas almas não têm como voltar, porque o canal feminino, a gente vai entender aqui agora, o retorno dessas almas, ou seja, elas entram no órgão feminino, e ali existe toda uma questão natural que o Eterno fez, que se elas não conseguem entrar no óvulo, elas voltam automaticamente. Quando o sêmen é jogado fora, aí a alma fica. Ela é capturada pela demônia, né? E essa demônia, então,
pega essa alma e essa alma fica cativa. Essa alma cativa, ela começa a sugar essa pessoa. Porque o Eterno falou, ó, já que você trouxe a alma, agora você vai alimentar ela. E aí ela começa a drenar toda a vida da pessoa. A pessoa tem problemas financeiros, problemas físicos, problemas de saúde, tudo por causa, muitas vezes, dessa questão sexual e principalmente por causa da questão da masturbação. O que acontece? Com isso, as mulheres têm que andar de uma forma adequada, mais adequado possível, justamente para não ter esse tipo de situação, e procurar ter uma relação cabalística. Se não se tem uma relação cabalística, o que acontece? A pessoa pode estar fazendo tudo o que for, mas não está seguindo a Torá. Ela está alimentando o lado negativo. Além disso, como a gente vai aprender, existem 42 letras hebraicas no sêmen masculino que serve para abrir esses portais da alma, e aí a pessoa ela acaba dando o seu sêmen, a força da sua energia para essas forças espirituais. Muito bem. O que acontece dentro disso tudo? A gente está vendo aqui como funciona Rosh Hashanah, algumas questões, né, no que é Rosh Hashanah. A gente sabe que na Torá é descrito sobre o Sanhedrin. O Sanhedrin, ele não é nesse mundo, existem 3 tribunais, e na verdade não existe tribunal nenhum. Eu vou explicar por quê. Porque Hashem é acima de todas as coisas. Aqueles que encontram Hashem e encontram os segredos da Torá, eles não são atingidos pelos tribunais celestes, porque eles não municiam esses tribunais. Como o planeta Marte, segundo a Cabala, que é chamado Ma'adim, é o planeta que o lado negativo, Satã, habita. Dizem que é um planeta que tem muitas cavernas, com muitas forças negativas. Eles prepararam 12 dias antes de começar a chegar ao Rosh Hashanah, por isso que a gente está mandando as pessoas lerem os 400 terlins. Eles começam a escrever os livros negros, eles vão apresentar diante do Tribunal Celeste. Então, tudo isso, sêmen em vão, almas que ficaram presas, todo o sentimento negativo que as pessoas elas produzem, tudo que você gritou com alguém, o que você fez de mal, o que as outras pessoas fizeram, o que as pessoas agiram por egoísmo, quando você podia ajudar alguém e não ajudou, tudo que eles puderem usar, eles vão levar agora em Rosh Hashanah perante Hashem. São livros para exterminar com a humanidade. Nesse primeiro, existe um primeiro tribunal celeste, que é com 70 pessoas, que é o Sanhedrin. 70 pessoas mais uma, que é Eliarron, o profeta Eliarron. Ele é a pessoa que comanda esse Sanhedrin, e por isso ele é que toma conta e ele é que vai vir mostrar Mashiach, porque ele é o chefe do Sanhedrin, não existe outro. Então ele vem e mostra Mashiach, e a gente sabe que Mashiach é uma era, ele que vem mostrar. Olha a importância dele, ele está acima. Abaixo desse tribunal celeste, existe um outro tribunal celeste, que ele é formado por 23 pessoas. E esse tribunal celeste, ele é mantido por um Cohen Agadol chamado Mihael. Mihael é o Cohen Agadol, é um Mecatron. E você tem também um Mecatrek, que são espíritos muito baixos e muito grandes. Então, como ele é um Mecatron, ele está nesse nível, nesse segundo nível, e ele vai ser o responsável por fazer esses julgamentos divinos. Ou seja, a coisa chega até lá no alto nível, no Sanhedrin, tudo que funciona aqui na Terra funciona lá, então os julgamentos são feitos, chega nesse segundo tribunal que vai ser julgado, e aí vem o sofrimento. O sofrimento é a melhor coisa, porque o sofrimento ainda não é a morte.
Se você está sofrendo por alguma coisa, é porque você está sendo perdoado. Agora, se nada está acontecendo com você, é porque você não está passando no crivo da divindade. Você está abandonado, achando, não está nem preocupado com o que vai acontecer com você. Olha que Porém, incrível. André, Ah, uma pergunta. Eu estava agora, fui agora à tarde fazer mikve, eu não deixei passar, não. E depois do mikve, eu estava pensando nisso. Se todo o sofrimento que eu passei foi porque Deus preservou minha alma, preservou minha vida. Então, Deus exato. mandou sofrimento para preservar a minha vida. Deus tirou muitas coisas financeiras minhas para não deixar a minha vida sem tocar a minha vida. Eu agradeci a Shem por tudo que ele fez, por tudo que foi tirado, mas a minha vida está aqui. Eu estou agradecendo a Shem porque eu estou fazendo esse mikve, porque eu estou aqui fazendo mikve porque Deus deixou a minha vida sem tocar. Ninguém tocou na minha vida. E você está falando nisso agora. Obrigado. Falou. Então, o sofrimento ele vem para atenuar, é o rigor divino. Você pode atenuar o rigor divino, às vezes, sobre seu filho. Um Moré pode atenuar o rigor divino sobre seu aluno. Por exemplo, o aluno errou. O Moré vai lá e chama a atenção dele e faz com que ele se coloque no seu lugar. Ele foi e fez um favor para o seu aluno. Porque se ele não chama o aluno a atenção e o aluno vai para o Tribunal Celeste, a pancada vai ser grande. Tá entendendo? Não tem para onde correr. A pancada vai ser muito grande. Então, o Morelli tem essa responsabilidade. Por isso que está escrito que se... Eu não me recordo do livro, que se uma pessoa estiver sob perigo de vida e tiver uma atalaia em cima do muro e ele vê que a pessoa está em perigo e ele não tocar a corneta, o chofar, o que acontece? Ele é culpado pelo sangue daquela pessoa. Agora, se ele avisar e a pessoa não está nem aí, ele já não tem mais pecado. Veja como as coisas funcionam. É uma responsabilidade dupla. O que acontece dentro disso, gente? Olha lá, vamos lá. A gente sabe que o toque do chofar, ele é feito de uma forma... Não entendi, Moré, essa parte daí do chofar, se a pessoa tiver perigo de vida. Como é que é? Repete, eu entendi por cima. Se o atalaia não avisar, não tocar, né? O sangue cai sobre a cabeça dele, é a culpa, né? Entendi agora, entendi. Então tem que avisar a pessoa se ela está correndo perigo de vida. Perigo de vida é estar pecando, tá? Ela pode estar no pecado também, e se a pessoa te der entrada e você tiver, né? Você pode, de uma forma adequada, estar falando com a pessoa. Então, Entendi. isso quer dizer que essa forma adequada que você vai falar com a pessoa vai fazer com que você esteja ajudando essa pessoa. É lógico que você não vai Obrigado. sair na vida de todo mundo, a pessoa não é cabalista, a pessoa não é isso, não é aquilo, e também você não vai se tornar um chato entendendo que cada pessoa está no seu tratamento. Tudo isso tem que ter um despertar divino. Eu sei, entendi. Obrigado. Muito bem. Dentro disso, você tem um terceiro tribunal, que é o tribunal que fica abaixo. Você tem um tribunal de 23 e o de baixo. Se a pessoa erra totalmente, então ela é atacada pelos dois tribunais, não tem saída para ela. Ela é atacada por baixo e por cima. E aí a coisa fica séria. Mas mesmo assim ainda é um momento que ela pode estar viva e se defender. Ela pode usar todos os artefatos, todas as forças para ela se arrepender e voltar realmente para a Torá. Muito bem. Quando a gente chega agora, a gente viu essa questão sexual, a gente viu a questão de que Yosef, que representa Yesod, o segredo do Yud é você guardar o seu sêmen. E da mesma forma que o shofar, ele é um membro sexual masculino, ele também olha que coisa incrível, ele é o órgão feminino. Por fora, ele para fora, ele representa o órgão masculino.
E por dentro ele representa o órgão feminino. Com esse shofar, você então tem que acordar a letra Vav, que liga, que é Zerampim, que liga Keter, ou seja, o Rei de Binah, com o Rei que está aqui na Terra. Ou seja, você tem que produzir uma sensação espiritual divina, onde você esteja satisfazendo espiritualmente seu marido, que é Hashem. Se você é uma esposa interesseira, que só vive para Hashem pedindo as coisas, está com interesse toda hora atrás de alguma coisa, você não está servindo ele com amor verdadeiro. E aí você fica como se fosse realmente uma mulher interesseira, ou um homem interesseiro, ou qualquer pessoa que tenha interesse em ganhar alguma coisa do Eterno. Você tem que seguir exclusivamente o Eterno por amor a ele. Por exemplo, a gente tem que parar de falar assim, poxa, o Senhor me criou, mesmo sabendo de tudo isso que eu ia fazer, que eu ia desconfiar, o Senhor me deu a chance de eu viver, de eu estar reproduzindo palavras, de eu estar vivendo momentos importantes, etc, etc. E tudo isso é muito importante. Agora está me dando a oportunidade de conhecer a sua Torá. Como eu faço agora para te encontrar se eu não sei nem por onde começar? Eu estou nessa nova fase, eu nem sei quem é o Senhor mais é. Porque o Senhor é mais do que tudo. Eu estava acostumado com um tipo de configuração espiritual, agora a gente começa uma nova subida, um novo degrau. E para chegar no próximo nível, a gente tem que imitar o Yosef. Yosef, ele ganhava e ganhou o direito de alimentar todo o Egito, porque ele resistiu à mulher do Potifar. Então, ele foi colocado, as roupas dele estavam na mão da esposa do Potifar, porque ela tinha tido uma visão que ela via os filhos de Yosef nos seus braços, ela pensou que ela ia ter filhos com Yosef, mas ele saiu correndo porque depois ele vai casar com a Asnat, que é a filha dela. Olha que coisa interessante, por isso que ela via os netos nos seus braços. Olha que coisa legal. E ela era uma feiticeira, né? Mas dentro, mesmo aquele que é feiticeiro, mesmo o Balaão, mesmo o Balaque, eles acham que estão servindo a Deus, eles estão procurando uma elevação espiritual. Eles estão achando que estão fazendo algum papel para ajudar as pessoas, mesmo que tenha muito ego envolvido nisso. Muito bem. O que acontece nisso? Se a gente descobre agora o segredo do Yud, do sêmen divino, o que a gente tem que fazer? Correr rapidinho e se tornar uma esposa fiel. Por isso, o mês de Virgem, a gente chega agora no mês de Virgem, passando essa questão de um mês para o outro. Tivemos muitos problemas nesse período, nesses anos, nesses momentos. Houveram separações, houveram perdas de emprego, o país, todo mundo entrou em colapso. Tudo isso é o eterno. Não se preocupe. Não se preocupe quem vai ganhar na política, vai ganhar quem a Hashem quiser. Pode falar o que for, pode ser. Se ele amanhã falar que o Ciro vai ganhar, ferrou. Ninguém mais. Ele faz acontecer uma coisa amanhã e todo mundo vai votar no Ciro. Não tem jeito. Tudo está sob o controle dele. Mas como que funciona isso? Funciona por causa de todas as pessoas juntas, todas as almas, as ações de todas as almas juntas, é que podem formar no eterno um grupo de pessoas que podem movimentar esse mundo espiritual. Se a gente não tem um grupo, se a gente não está junto, mesmo estando longe, se a gente não faz um movimento no mundo espiritual, se a gente não se ama de verdade, se a gente não consegue ajudar um ao outro, se a gente só está preocupado com a gente, se a gente não está ainda amando o nosso próximo como a nós mesmos, a gente tem que começar a correr muito atrás disso. Viver em comunidade verdadeiramente, e estar assim, por ser uma família. Não é ser amigo, ser religioso, não, é ser uma família. Estar disposto a amar o outro, assim como próximo daquilo que a Hashem ama. Porque você tem que estar em nível de paridade com o Eterno, você tem que estar na mesma vibração. Como o Eterno ele não recebe nada, você só chega na altura dele e recebe dele verdadeiramente se você aprende a receber para doar.
Enquanto nós não aprendemos a receber para doar, nós doamos por doar. Quando nós chegamos nesse ponto de ter equidade com o eterno, doar, aprender a receber para doar, o que é muito difícil, exige muitos anos de estudo de Kabbalah, aí nós estamos avançando para esses níveis. Então, vamos lá. O que acontece com isso tudo? Agora que o relógio vai zerar, agora que eu consegui chegar a esse pequeno entendimento, agora que a gente tem o Lamed, agora que a gente tem o Pei, que é Vênus, e etc., e que a gente está no mês que representa ali Moshe, né? A gente agora pode entender melhor como a gente vai fazer todo esse toque de shofar. Ou seja, 101 toques de shofar não é os 101 toques, literalmente. 101 é o nome Mihael. Mihael é aquele que preside e é o Kohen Gadol divino que está nesse tribunal intermediário. Por isso que quando a gente vai fazer esses toques de shofar, eles são um sanduíche. Você vai reparar que o primeiro toque ele é contínuo. Depois, você tem um toque que são 2 toques. 3 toques. Né? Tu. O outro não, o outro é tu. Então, esses são complicados, porque esses representam a quebra da lei e da continuidade da sua alma. O que acontece com isso? Logo depois vem 6 toques, como se fosse combatendo esses 3. Tu, né, 2 vezes. Aí o primeiro toque ele é metralhado. O segundo toque ele é metralhado. O terceiro toque ele é metralhado, até que vem o último toque, que é o maior, e aí vem a confusão, que a gente tem que ter essa confusão para que a gente possa escapar do tribunal divino. Quando a gente chega no mês de... esse mês, ele é chamado de Masnaim, né? Ou seja, é o mês que... é o mês de Libra, né? Onde tudo vai ser acertado. Quando você tira a primeira letra, que é o Mem, você tem as Nine, não é isso? E as Nine são olhos. Olha o que isso está falando para a gente. Que agora, através desse sentido, né, que a gente tem ali que romper as questões de Tiferet, né, que é a questão dos ouvidos. Então, nesse momento, já não adianta muito você ver o físico, e que agora você tem que escutar um som na sua alma, tudo é muito espiritual, aproveitar esse momento, preparar o seu cri e pedir para Deus não para ser feliz, não para ter dinheiro, não para isso, não para aquilo, mas para consertar a sua alma. Porque o que tem de mais especial em todo o universo para você é a sua alma. Tá bom, gente? Eu não sei se foi muito bom o shiur, mas foi o que deu para trazer hoje aqui, dentro da configuração que eu estou, sem computador. Tá bom? Tá Foi ótimo. muito bom. Obrigado. Shalom, shalom. É ótimo. Shalom. Shalom Tová para todo mundo. Shalom, Tová. Obrigado. Shalom.